Bom, vamos lá, chegou o momento, já falamos sobre esporte, já falamos sobre música, já falamos sobre os destaques deste dia, hoje inclusive feriado de Tiradentes, apesar de não parecer, porque é domingo, né? Então feriado no domingo, sei lá, mesma coisa que gente feia com olho azul, né? Não muda nada, isso aí, né? muda nada. Mas é isso, vamos então pro nosso quadro parlatório, porque o relógio já marca 4 horas e 9 minutos. Então vamos começar a nossa introdução da entrevista de hoje, o quadro onde a gente recebe aqui pessoas que a gente gosta e admira e quer saber mais sobre a história. Então eu quero dar as boas-vindas aqui para este Quera Velho que tá completando 30 anos de história, contando piadas, contos e causos e alegrando a vida das pessoas. João Carlos Fortes, ou como é conhecido, João Cunhudo, faz parte da história da cultura do Oeste Catarinense e do Sul do Brasil. Hoje, à frente de um importante evento que é o primeiro festival Balseiros da Canção Nativa, João se faz presente na nossa bancada para falar sobre humor, música e vida. Seja bem-vindo ao nosso programa Liquidificador, João Carlos Fortes. Ô, João Cunhudo, Joel! Aê, boa tarde, meus guris. Boa tarde, Rony. Boa tarde, Joel. Já cheguei meio triste em função de ter perdido um feriado, né, que você acabou de falar. Todos estamos. Lamentamos essa perda aí, mas estamos aqui para falar um pouquinho do João Cunhudo, como começou, o que ele andou fazendo por esse Brasil afora. Foi uma escolha acertada, na minha opinião, né? Mas antes do João Cunhudo a gente já existia, né? A gente já existia como comunicador de rádio, de apresentador de televisão, colunista de jornal, enfim, né? Uma história completa aí, né, Ronei? Legal demais. Eu queria começar pedindo para nossa audiência, você que está nos ouvindo aí da sua casa pela caixinha mágica do rádio, se você tem alguma lembrança, tem alguma pergunta aí pro nosso amigo João Fortes aqui, o João Cunhudo, manda pra gente que a gente vai estar lendo aqui no ar, ele vai estar respondendo hoje, abrindo o livro da vida aqui na bancada do programa Liquidificador. Eu queria primeiro agradecer demais a tua presença aqui, João, para nós é uma honra. Estamos aqui no nosso programa a nossa entrevista de número 27, já entrevistamos 27 pessoas aqui da nossa cidade, pessoas que fazem a cultura, que fazem a comunicação, que fazem Chapecó e fazem a nossa região uma região tão legal e tão maravilhosa de se viver. E você é parte importante dessa história, então para nós é uma honra tremenda ter você aqui. E eu queria começar, já que você falou, né, do João antes do João Cunhudo, pedir para você, da onde que você é natural, onde é que você nasceu e onde é que você estudou aí na tua escola primária, o segundo grau? Onde eu deixei de estudar, né? Aonde deixou, pode ser também. Muito bem, então, rapaz, nós somos chapecoenses, né? Somos nascido, criado e mal educado no Mato Grosso depois, né? Mas somos daqui de Chapecó. Sempre gostei de rádio desde os 7, 8 anos. Eu fui engraxate, engraxava sapato em porta de hotel, entregava jornal, vendia picolé, vendia pastel nas carreiras nos domingos. Nós tínhamos uma hípica aqui em Chapecó. Então fizemos todo esse trajeto aí, fomos forjados na lida mesmo, né? Você é dos tradicionais fortes, dos Passo dos Fortes, aqueles que vieram para Chapecó há muito tempo atrás. Isso, o meu finado avô Delfino era tropeiro de mula, trazia as mulas de Iguaporé para ir para São Paulo, paravam ali onde está o Sesec hoje, que era uma lagoa enorme, paravam para dar água para os animais e descansar, até que resolveram colocar umas cercas e ficar por aí. Depois acabaram perdendo a terra, né? Deram um ajuste para eles aí, seguraram os documentos deles e tiveram que comprar terra para continuar morando por aqui, né? Mas tudo isso faz parte da história de Chapecó. Você chegou a conhecer o teu avô? Não. Não conheceu ele? Eu tenho até uma piada dele, que eu criei uma piada para ele, mas não conheci meu avô, não. Conta para nós aí, acho que... Tem o seu Delfino, vamos botar a voz do João Cunhudo, né? Bota. Buenas, que o meu avô, índio velho, forjado lá nas bandas do Rio Grande do Sul, tropeiro, veio se aquerenciar por Chapecó e já velhote, prometeu pro padre da cidade que ia parar de beber, guardar a meia de canha e não bebia mais. Certa feita o padre indo de guarda-chuva, de sandália, com aquela batina lá nos calcanhar, viu o seu Delfino vindo de a cavalo, 2 sacolas, uma de cada lado. Seu Delfino, tá indo para onde? Tô indo pescar, padre, indo pescar. O que tá levando aí nessa sacola, seu Delfino? Tô levando umas coisinhas para comer, um pão, salame e uma meiota de canha.
Mas o senhor não tinha parado de beber? Sim, parei, padre. Mas o senhor sabe, né? Lá na costa do rio, um bicho peçonhento, uma cobra, uma aranha e tal. Ah, não, entendi. O senhor é prevenido. E o que tem nessa outra sacola, seu Delfino? Se eu tô levando a cobra, vai que não tem lá. É, né? Esse era o seu Delfino Isso Fortes, aí. então. Muito legal, hein? E você já falou aqui, então, que você começou fazendo pequenos trabalhos, né? Aqui. Até gostei dessa história da hípica aí, cara. Fala um pouquinho mais disso pra nós, porque eu acredito que muita gente que está nos ouvindo agora nunca ouviu falar dessa história. Ali onde é a rua 7 de setembro hoje, tinha uma cancha reta de 100 metros, a gente chama de cancha reta, né? Era uma hípica. Então, aos domingos à tarde, faziam as pencas de cavalo, um contra o outro só, né? Faziam as tratativas financeiras lá, um apostava no outro e tal, aquela coisa toda. E juntava bastante gente. Daí a gurizada ia lá vender pastel, vender picolé, vender coisas lá para o povo que ia assistir a carreira. E que ano mais ou menos isso? Ah, isso aí nós estamos falando de 55 anos atrás, 56. É tempo, né, meu tempo, filho? né? É tempo. Uhum. E como é que começou a sua carreira na comunicação? Qual que foi o seu início na comunicação? Como que você se descobriu um grande comunicador? Olha, como grande ainda não me descobri, tô coisas andando aí, né? Mas eu comecei no jornal Extremo Oeste, lá em São Miguel. Quando eu completei 18 anos, aquela ânsia de sair de casa, me fui para São Miguel. Cheguei lá, daí conhecia 2, 3 lá do jornal, disse, não, vem trabalhar com a gente aí. Fui para a área de vendas, daí não estava bom, fiz um curso de desenho para fazer caricaturas no jornal e comecei por lá. Não deu certo, nós não recebíamos o salário, era complicado o negócio. Eu fui posto para fora de uma pensão, porque o patrão que acertou lá não pagou. Cheguei na pensão lá, minhas tralhas tudo lá na porta, né? Aí fiquei triste, daí fui morar com um amigo lá, me prestou um bangalô atrás da casa dele, que na verdade era um galinheiro desativado. Daí fomos morar lá, passamos um inverno dentro daquele galinheiro lá. Eu e mais um colega do Bradesco lá. E aí comecei por lá, daí fiz um teste na Rádio Peperi, fui aprovado, o gerente me chamou e disse, você foi o melhor, mas nós vamos preferir dar emprego para esse outro que é daqui de São Miguel. Não acredito. Tu vê, rapaz. Fiquei triste, vim para Chapecó, cheguei aqui, estavam precisando de um repórter no jornal de Santa Catarina. O seu Rubens Miller era diretor, cheguei lá e me apresentei. O senhor é repórter? Sou. Então faz a cobertura do jogo da Chape aí, me manda. Escrito para pôr no jornal tudo, que eu vou mandar para Blumenau, se for aprovado eu ter contrato. Fui lá, peguei o jornal 0 hora, copiei como é que fazia tudo direitinho lá, mandei para ele. Só troquei os resultados, tudo. E o nome dos jogadores? Sim, e botei meu nome embaixo lá e pronto, aprovado na hora, né, cara? E aí, a partir daí você começou a cobrir a Chape daí? Fui fazer um estágio lá em Blumenau, fiquei 30 e poucos dias lá. Enquanto não colocavam uma matéria na capa do jornal estadual, tudo não estava pronto. Aí consegui colocar a matéria na capa, daí voltei para Chapecó. O gerente ficou mais 2 meses, me entregou a gerência, aí eu administrava o jornal de Dionísio Cerqueira até lá em cima, perto de Lages, lá, Curitibanos. Então essa foi a nossa peleia aí, de começo. Daí o Valdir Rosário, da Super Condá, meu compadre também, foram meus padrinhos de casamento. Ele, Dr. Lang, Nédio Vani, Décio Bonner, tá? Aí, Caraca, eu queria estar nessa festa. Essa festa aí. Aí o que acontece? E daí ele disse, tu vai começar a fazer reportagem para mim durante a manhã, ele tinha um programa da manhã. E aí eu de moto eu corria para um lado e pegava um acidente aqui, outro ali. Recém estavam colocando asfalto em Chapecó, dava uma chuvinha, era 8 acidentes. Sim, o pessoal não dominava bem o asfalto ainda. E aí eu cobrindo de moto com um gravadorzinho aqui, né? Entrevistando e fazendo e tal. Aí me apelidaram de Ventania, o repórter Ventania, chega em cima do lance. Bom nome. Muito bom o nome. E daí passou-se um tempo, Sidney Almeida criou o programa Páginas Amarelas, deu o nome bem da verdade, porque ele nem chegou a trabalhar direito no programa. Aí eu assumi e coloquei uns cacoetes meu no programa para ficar identificado, né? Páginas Amarelas do Crime, provando a verdadeira tese de que o crime jamais vai compensar. E aí, quando ia falar dos assuntos de Chapecó, vamos dar um mergulho no submundo do crime, transformar
as notícias, transformar as informações em notícias. Daí eu ia para o Casarão Cor-de-Rosa do bairro Santa Maria, que era a cadeia, e fazia as matérias. Então... E ficava lá na frente, assim, pegava as informações com quem chegava, com o advogado, com a polícia? Não, a gente já chegava fazendo amizade com o delegado. Chegava Parceria? lá. Sim, com a polícia, a gente ia os demais colegas faziam também. A gente embarcava nas viaturas, ia junto, dar batida na noite, nas casas noturnas, para ver a bagunça. E você sabe, eu comentei antes aqui em off contigo, mas a gente entrevistou o Claudério Augusto, e na entrevista com o Claudério Augusto eu peço pra ele do Páginas Amarelas, porque ele acabou, acho, fazendo um período. Sim. E foi quando a gente falou que ia entrevistar ele, várias pessoas nos mandaram, né? Lembraram do Páginas Amarelas, quando a gente Sim. falou dele. Mas aí na entrevista, na resposta, ele diz, não, o cara que maior tempo passou lá no Páginas Amarelas foi o João Fortes, né? Aham. E na hora até que ele fala, eu não relaciono o João Fortes com o João Cuyudo. Aí depois, em algum momento, ele diz, não, mas é o João Cuyudo, né? O Ronei fala, né? Ele fala João Fortes, mas é o João Cuyudo? O João Cuyudo. Muitas pessoas, enfim, lembram desse quadro em específico, e eu queria te pedir por quê? Porque eu acho que foi um dos primeiros o jornalismo esse de reportagem criminal que teve aqui na cidade, Sim. né? Acho que um dos primeiros do Brasil, porque essa época aí, Pois né, cara? é, cara. Quem que tinha? Não, na época já tinha Brasil? Ratinho já tinha lá no Paraná, Aham. tinha um outro Gil lá em Gomes. Curitiba. O meu programa era uma mistura de Gil Gomes e Afanásio Jazade, um da Rádio Capital e outro agora não me lembro da outra rádio dele lá. Então eu pegava a manha do Gil para fazer a história e os palavrões e os batida de mesa e tal do Afanásio, que era o intimidatório, né? Na verdade, era um programa investigativo, que eu trabalhei com ele depois, o mesmo programa montado na Rádio Rural, na elucidação do caso Tondelo. Qual caso que é esse, Tom Belo? É um caso famigerado, um caso que morreu 6 ou 7 pessoas, testemunhas de um crime, que poderiam atrapalhar, foram eliminados e tal. Olha Um negócio só. fantástico aí. Caraca. Falando em fantástico, até o Fantástico veio fazer entrevista na época. E foi aqui esse caso? Não, em Concórdia. Em Concórdia. E aí tu fazia essa cobertura também da região, então acabava saindo um pouco só de Chapecó. Não, esse foi o programa, saiu daqui e foi inteiro para lá. Com vinhetas e tudo. Tá? Que o programa era respeitado aqui. Eles vieram aqui, sentiram como é que era a receptividade do programa e me contrataram e levaram para lá. Daí tu levou a Sim. plástica, levou tudo lá pra rádio lá. tudo. Como é que era o nome da rádio lá? Rádio Rural. Rádio Rural. A Rádio Rural era a rádio mais conceituada de Santa Catarina. Ali passaram grandes nomes da Rádio Gaúcha, e que dali foram para o Rio de Janeiro, então se virando até hoje no rádio lá. Então quem passava na Rádio Rural não precisava fazer piloto em rádio nenhum. Olha só. Já chegava contratado. Caraca. É que nem trabalhar na US Capital, né? E como é que começou essa história do João Cuyudo? A gente já vai pra essa parte? Acho que sim, né? Acho que sim. Tô curioso pra saber de onde que veio esse nome, como é que ele nasceu, como é que esse personagem nasceu que foi tão emblemático, é tão emblemático ainda? Então, chegamos ao ponto do cara da Gaúcha, num show meu lá, não falar o nome do personagem. Ele falava João Pontinhos, porque ele achava que era muito feio falar esse nome no ar, né? Porque, era um xingamento? Porque na época, levavam pro lado pé da letra, digamos assim. Colhudo é um animal inteiro, não castrado, né? Um reprodutor. E eles diziam que digo, não, cuyudo é um parceiro, cuyudo velho, um amigo para todas as horas. Tu chegou e disse, vamos lá pescar agora, eu largo tudo a minha traca e vou contigo. Dizer, esse é cuyudo, velho. Eu chamei, ele foi. Entendeu? Parceirão. Então, essa era o porquê do cuyudo. Mas ele veio de uma música. Eu estava cobrindo a 10ª coxilha nativista de Cruz Alta. E o Marenco, ainda com 19, 20 anos, ia defender 2 músicas, Vassoura de Guanchuma e Retrato do João Cuyudo. Essa música era uma poesia do Jaime Caetano Brau. E eu disse para ele, olha, essa aqui, pelo tom, vai ser pelo tipo da letra, vai ser a mais popular do festival. Né? Entrevistando ele. Ele disse, não, nem ensaiei direito, não. Eu acho que vai mais a Vassoura de Guanchuma. Tudo bem. Foi lá, cantou e foi a mais popular. Aí quando ele estava saindo, digo, o que achou do palpite? Bah, rapaz, que baita palpite. Faz o que tu quiser, a música é tua. Aí, quando eu criei o João Cuyudo, 1 ano e pouco, 2, eu fui criar o João Cuyudo.
Aí nós estávamos na ABB, eu e o Nédio, o Magrão e o Oswaldir estavam começando ali também. Não, era o Magrão e era o Oswaldir, mas não estavam juntos ainda. Né? Aí a gente estava ali, o Nédio dando força para começar a carreira deles também. Eu até ajudei a vender um show em Campo Herê deles e alavancando, né? E aí o cara me disse, famoso produtor aqui de Chapecó de comerciais. Aí ele me disse assim, conte uma piada aí de gaúcho. E eu contei, conte outra. Eu digo, eu não sou humorista. Põe a voz de gaúcho. Eu botei a voz de gaúcho. Daí ele me disse, tu não é ainda, mas tu pode ser. Me deu um cartão e eu fui na agência dele. E de lá criamos o João Cuildo. Olha que legal, então foi a visão de alguém que viu em você esse personagem. E aí ele me disse, arrume um nome bem diferente, bem forte, que eu já tenho. Como? João Cuildo. Na hora me lembrei do presente do amigo lá e criamos o João Cuildo. Então o João Cuildo, na verdade, é um presente do Luiz Marenco com a música, o nome em si. É, com o maior pajador nosso lá, né? O Jaime Caetano Brown. Que incrível, cara. Como se diz, tá mal de padrinho, tá né? Tá mal de padrinho? Meu Deus do céu, tchê. O Luiz Marenco e o Jaime Caetano. Que da hora, cara. Não, legal demais. E aí, quando que foi a primeira apresentação do João Cuildo? Onde é que você... Porque aí você teve essa ideia, viu? Só que tem uma pergunta também. Naquela época, humoristas, principalmente esses humoristas caricatos e tal, não existiam muitos e que se caracterizavam de gaúcho. A gente sabe que tinha ali o Jimmy Pipiolo, por exemplo, né, nos filmes do Teixeirinha. Tinha alguns outros que faziam, mas era mais nessa área do cinema e eles eram mais uma... Como é que eu posso dizer? Eles eram como se fosse o bobo da corte, assim. Eles só ficavam fazendo graça. Não era o protagonista. Não era o protagonista. Como que foi daí pra você, a partir disso? Tinha alguém que tu se baseou ali na época ou... Bem, respondendo a primeira pergunta, nós começamos numa casa de shows aqui no Calçadão. Bem no início do Calçadão, ali no Moinho Santo Antônio. Tanto é que o camarim foi arrumado embaixo, no porão lá. E a gente saía pela escadinha assim, tava no palco. E o show foi dividido em 2 etapas. Eu entrava, contava a piada, o grupo Rebordosa, que hoje é o Sabor do Som, e eles terminavam com a música. Eu parava tipo o Jô Soares, assim, fazia com a mão e parava, né? E recomeçava a história. Tá? E daí, nesse intervalo, eu saí, eles ficaram tocando e eu fui, né? Daí, para voltar com a história. Eu vim nesse meio tempo, fiz um radialista daqueles madrugador... apaixonado. Alô, você que está acordada, rolando na cama, pensando na pessoa amada e ela não vem. Você levanta, toma água, não é isso que você quer e tal, com uma musiquinha de fundo, né? O Lauri fazendo no teclado. Aí eu saí do locutor e voltei de Cuildo de novo, dei uma descarga. Aí eu voltei arrumando as bombachas, tipo, parece que teve um louco aí. Era um cinema, cara. E aí nós estávamos falando sobre... As referências, outros... Não. Ah, tá. Na verdade, eu como humorista de bota e bombacha fui o primeiro. Porque a maioria deles cantavam e contavam algumas anedotas, né? Mas não eram humoristas. Tá? Eu, como não sei cantar, sou só humorista. Né? Eu fui vaiado, rapaz, no colégio. Aqueles colégios que eu não estudei, que eu só fui, tá? Eu fui vaiado. Eu peguei um violãozinho e fui tocar. Agora renovar a música Pingos de Amor. Vai chover pingos de amor. Paulo Diniz, na versão do Paulo Diniz. Quando comecei a tocar, deu um verso inteiro e comeu a vaia no colégio. Saí triste do palco, rapaz, não queria nem na aula mais. Putz. Daí uns caras que faziam uns teatrinhos lá me chamaram, não, vamos aqui pro humor. Bem no fim, eles tudo arrumaram o serviço e eu virei humorista. Mas eu tive o personagem, a vestimenta, o bigode, o chapéu, eu me baseei no... Agora ele tá meio maleixo, inclusive, lá em Curitiba, como é o Ivan Taborda. Ele fazia uma propaganda do Coscar, que ficou muito famosa, né, cara? E então me baseei naquele tipo, que esse é o gaúcho. E, inclusive, a minha primeira camisa era feita aqueles panos de colchão, né? Tá listrada, bacana, remangada. Então, eu me baseei nele, tá? Tive ícones que a gente tá sempre analisando, prestando atenção, aprendendo, né? Porque a gente aprende todo dia.
Foi o Chico Anísio, né, cara? Ah, com certeza. Cheguei a trabalhar com ele no Multishow. Trabalhou com o Chico Anísio? Sim, Olha só. 6 meses no Multishow. Ele ia lá só contar causa e dar risada. Era Sininha de Paula, Bruno Mazeu, né? E em qual programa que foi esse? Era o Multiriso. Multiriso, era um programa de tipo eu uma fui, escolinha. na verdade, eu fui participar de um festival e no primeiro eu fiquei nas cabeceiras, mas não entrei. Me inscrevi de novo. Daí eles me chamaram para fazer o show do intervalo do evento. Não deixaram participar, tá? Me alçaram a categoria de já pronto. Daí foi inclusive no Moinho Santo Antônio, lá em São Paulo. E onde gravavam os amigos. E fui lá e fiz o show e tal. Daí fui pro Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, procurei eles lá, nos encontramos e fomos embora. Ah, deve ter sido uma escola daí maravilhosa. saí de lá e fui, já era 99, daí fui o único dos 3 estados do Sul que fez o show oficial do Itamaraty no palco dos 500 anos. Você fez o show no palco dos 500 anos. E daí fiquei lá mais uns 6 meses, né, morando lá em Porto Seguro. Tinha quase nada para fazer aqui embaixo, digo, vamos ficar ali. Tava no inverno, lá era calor. Lá tava bom, né, cara? Aí fazia show nas casas, noturna, né? Como o João Cuyudo, gaúcho, sim. E como é que era a receptividade deles lá? Assim? Boa, porque tem muita gente que vai à Bahia e não conhece o Sul. E daí vê um representante do Sul lá e falando coisas, por exemplo, mulher lá no Sul usa slack, né, rapaz? Não, esses jeans de vocês aí, elas usam slack, aquele que tem um zíper do lado, reco do lado, né? Então era engraçado. O personagem em si, ele é engraçado no palco para quem não conhece. E quem conhece se identifica, daí ele presta atenção no que ele fala. Então, de qualquer forma, ele acaba agradando. E desde o começo, o João Cuyudo, ele já tinha esse... Porque você falou aqui que você começou no jornal impresso, então você começou escrevendo, né? Sim. E logo que o João Cuyudo surge, ele também tem essas tirinhas, as colunas no jornal. Sim. Porque isso também é uma coisa que eu lembro, assim, de muito criança, eu já li o jornal e tava lá a piada do João Cuyudo, sempre alguma coisa ali presente, o teu nome presente, e que ainda tá. Claro. Não, agora não. Agora não, mas faz pouco tempo que saiu. Faz pouco tempo que saiu. Trocou a editora-chefe lá, não vou tirar esse gaúcho daí. E vamos fazer uma petição pra volta do João Cuyudo pro jornal, cara. Isso aqui tá público, gente, tá gravado, tá ao vivo. Sabe de uma coisa, né? Um dia me surpreendeu um cara, disse, eu tenho tudo as tuas... Todo dia chega o jornal, eu já recorto a piadinha, leio e guardo. Boto um elástico. E eu disse, menti pra outra. E foi lá no carro e pegou um feixe assim. Caraca! O cara é colecionador das piadas do João Cuyudo. Colecionador das piadas do João Cuyudo. E quem que foi o padrinho dessa ilustração do João Cuyudo? Essa é a oficial, né? Eu sempre lembro dessa que tá na sua camisa. Vocês não estão tendo referência do vídeo aqui, mas tem a referência do João Cuyudo, é a caricatura. Quem que fez essa ilustração? É o Celso Gonçalves. Ele trabalhava na agência desse cara que eu te falei, que ajudou a criar o João Cuyudo. Mas ele era meio andarilho, tá por aí hoje. Tinha uma família na Rondônia, ele ia pra cá, ia pra lá, entendeu? Ele desenhou a primeira revista infantil ele desenhou pra mim também. E que eu fiz uma coisa, Ronê. Eu peguei o piloto da revista, que fica grosso assim, colado, tudo, né? E me fui pra freguesia do Ó, tá? Cheguei lá no pai da Mônica, lá da revista Maurício Mônica. de Souza. Maurício de Souza. Cheguei lá e digo, preciso falar com o seu Maurício. Olha, tá numa reunião aí, mas se o senhor esperar um pouco. Esperei, daí veio o marido da Mônica. Eu posso resolver para ti? Ou não, eu quero conhecer o homem. Eu com a mala de garupa no ombro e tal. Daí entreguei pro cara, ele olhou detalhadamente toda a revista. Não, deixa ele chegar aí, ele vai gostar de ver. Aí chegou o Maurício, entreguei para ele, conversamos, batemos papo. Ele olhou toda a revista, não interrompi ele, deixei ele olhar toda a revista. Ele disse, o senhor faz o quê? Eu digo, eu sou humorista. Ele diz, o senhor vai ter que parar para cuidar da revista. Ela vai ter muito sucesso, o senhor vai ter que se dedicar muito e já vou te dar umas dicas. Arruma mais 2 desenhistas para pegar o traço desse cara, tá? Que o traço dele é muito bom. Então daí eles colam neles, pegam o traço dele para o senhor não ficar refém.
Caraca, E aí foi você- essa a dica que ele deu. Sim. E aí você conseguiu fazer outra depois Eu fiz disso? mais uma Fez só, mais mas daí uma. já não achei esse desenhista dela, já ficou com um desenho mais moderno, mais quadrado, né? Olha ali, ó, a visão do Maurício Souza Tu tava vê? certo, né, Certo. cara? Ele sacou bem o que ia ser mesmo. Tu vê como é que é. E agora me ocorreu uma coisa que eu preciso pedir, porque eu achei interessante essa relação. A gente falou aqui, você falou do cara do Coscark lá, né, que fazia a propaganda. Sim. Mas aqui em Chapecó teve alguma... O povo aqui que tá nos ouvindo vai lembrar de algumas propagandas que tinha esse personagem que era um gaúcho, que era das Casas Neri, né? Que tinha também, acho que naquela época foi o Paulo César Pereio, que é um ator... Meu né, amigo também. Nossa senhora, cara, você é amigo do Pereio, né? Que honra. Ele que fez- esse é um dos caras que eu mais Ele respeito que no criou, cinema nacional. ele que criou o analista de Bagé, né? O analista né? de Bagé, junto com o... Em cima do livro Sim. Em cima desse livro aí. É, Então, e ele também veio pra cá uma vez pra gravar, né? sim. Será que esse gosto pelo... Do Luiz Fernando Veríssimo. Do Luiz Luiz Fernando Veríssimo, isso. E esse gosto, então, pela essa caricatura do gaúcho, porque aqui já vou passar para uma outra pergunta. Como que tu vê, por exemplo, assim, porque nós aqui em Chapecó, propriamente, somos catarinenses, né? Sim. Estamos aqui na divisa, mas aqui a cultura gaúcha, ela é muito forte, né? O João Cunhudo, dentro da grossura dele, já dizia, fale por ti. Muito bom. Ótimo! Mas como que tu vê isso, assim? Porque acredito que... Como que foi, por exemplo, para os gaúchos te receberem lá? Você sendo catarinense, tu já sofreu de alguma forma alguém dizer assim, não, tu nem gaúcho é? Não, porque o gaúcho tem uma concepção... quem nasce no Rio Grande é rio-grandense. Não é só gaúcho, é isso. Quem é gaúcho gosta da tradição, né? Gosta de carne, gosta das coisas do gaúcho, os costumes todos. Todo folclore que envolve. Até de mulher gosta se você bobear, né? Então, é isso que eu coloco. Então, o gauchismo é um estado de espírito, tá? Não é só nascer no Rio Grande. Tem muita gente que nasceu lá em Porto Alegre e odeia bombacho. É verdade. Daí é tu diz verdade. o quê? Não, maravilha, porque eu acho que eu trago essas provocações, porque eu acho que é bem importante a gente pensar sobre Claro. isso, sabe? E a gente aqui, enquanto cultura, e principalmente daqui a pouco a gente vai falar sobre o Festival Balseiros, a gente tá cravando aqui em Chapecó essa estética, Sim. né, gaúcha, que a gente já tem aqui, não preciso nem falar, a segunda maior Semana Farroupilha do Sul, E é o do maior, mundo. e é o maior acampamento fixo do mundo. Do mundo, isso. Então a gente tem algumas características que nos validam em poder assumir também essa história toda, né? E acho que isso é muito legal. Mas eu tenho uma aqui, eu fiquei curioso pra saber mais sobre o programa de TV. Tu pode complementar. Só um pouquinho. Claro. Só que de Lages pra cá, tá? A identificação com o gaúcho é muito forte. Tá? Tu vai em Campos Novos, é criador de ovelha, tudo de bombacha para cá e para lá. Eles são bem fortes na tradição, porque pega aquela barranca ali da Vacaria, aqueles lados ali, né? Que é bem tradicional. Então, o Catarina mesmo é o Serra Baixa, tá? É os Barriga Verde. Aham. Que nós aqui nos identificamos como gaúchos. Muito Perfeito. bem. Ó, nossa, sobre o encontro com o Chico Anísio, né? Você já foi em muitos programas de TV nesses 30 anos. E eu queria que você contasse mais, assim, sobre os programas de TV e qual foi o programa de TV que você mais gostou de ir, assim? Olha, teve duas, como é que eu vou te dizer, duas vertentes lá. Eu fui para participar, como o show do Tom, eu fui 2 vezes, né? E fui no Ratinho, fui para participar, mas não para concorrer, né? Tive na Hebe, Você foi na Hebe também? Fui, Que faz tal? tempo já. Ela era viva, hein? Era viva ainda, bicha. Muito bem. Aí teve o programa do Sérgio Reis, gravei 2, 3 vezes com ele. Várias passagens, todos eles são importantes de uma certa maneira num rumo. Por exemplo, Sérgio Reis, o pessoal assistia no domingo de manhã, já era mais o pessoal que tá tomando chimarrão e tal, né? Com esses outros mais novos aí, era mais a gurizada, né? Pessoal universitário e tal. Então tem dois jogos de interesse aí nessa... tu aparece de qualquer forma. Tu aparece de qualquer forma. A marca tá lá. Eu, por exemplo, quando fiquei em 3º lugar no festival do Multirriso, na etapa Rio, eu estava no restaurante Barra Grill,
que hoje o Neymar tá aqui com o Lateraça, um restaurante que ele criou aqui. Ele era maître lá. Então, nos recebeu muito bem no restaurante, aquela coisa toda. E já ajeitaram lá uma entrevista na Band. Tá? Quem ia dar a entrevista era o Fagner. E ele, humildemente, abriu um espaço pra gente. Não, vamos fazer junto. Tu fala do Sul e eu falo do Ceará. Caraca! Você dividiu o microfone com o Raimundo Fagner. Na Band lá. E aí, então, aí tinha um cara que tinha esse jornalzinho de bairro, né? Que lá funciona. Rio de Janeiro, na Orla, funciona. Ele foi lá, mandou o cara 2 da manhã, lá onde eu estava, nesse local. Um clube de uísque que tem lá, que eu, para pagar a comida, eu fazia umas apresentaçãozinhas, né? Não, ganhava um cachezinho por fora, tava me mantendo lá. E aí ele chamou lá o fotógrafo dele, ó, leva ele lá no posto 6, era bem perto do posto 6, faz uma foto lá, bem bacana, para nós botar de capa no jornal amanhã de manhã já. E o cara fez finalista do Multirriso e tal, e eu assim com a adaga desse tamanho, ajeitando a unha assim, sabe, e olhando por baixo para ele assim. No outro dia ele foi lá e me disse, agora tu pega, vista as tuas bombachas e saia caminhar na orla. Quem que caminha? Tava famoso. Sim, na capa do jornalzinho. Amanheceu famoso. Né? Não tinha isso aqui ainda. Na capa do jornalzinho de praia do Rio de Janeiro, né? Copacabana. E depois tu sai rapaz do céu, era criança, mulher, homem de bicicleta e gente com cachorro e confusão. Foto. Uns me chamavam de gaúcho da fronteira. Digo, não sou bem da fronteira, mas vamos. Interessante, umas passagens boas lá. Que legal, essa história foi muito boa. Que legal. E você sempre carregando essa bandeira também de Chapecó, né? Todos os lugares que você foi, você sempre se apresentou como chapecoense, né? Sim. Sempre carregou o nome da cidade, né? E eu acho que isso é muito legal também, porque você acaba levando levando o que tá daqui o nome de Chapecó, e trazendo pra cá também, né? E trazendo essas ideias e tudo isso que acontecia pra cá também. Exatamente. E, às vezes a gente fica até pensando, não fico triste porque eu não crio expectativa nada em cima de ninguém, né? Mas às vezes a gente passa batido aí, rapaz. Vem muita convenção aqui pra Chapecó e o pessoal não põe a nossa cultura no palco. Gente, é turismo de negócio? Tá aí Interleite, tá aí Nucleovete, tá aí feira de imóveis, tá tudo, mas não coloca um dos nossos no palco. Faz uma aberturazinha lá, 15 minutos, qualquer outro, né? Que botava nossa música, tem os meninos das músicas que são muito bons, né? Júnior, Patrick, outros tantos aí. Põe lá no palco, valorize a cultura. Né? Sobre isso também, eu acho que tem uma coisa interessante, porque hoje em dia a maior parte das pessoas que ocupam esses espaços de humor, por exemplo, são esses influencers. Eu vou citar aqui, por exemplo, o Piada Granja, que faz um humor legal falando sobre a nossa região também, mas tu vê que ali eles têm um engajamento gigante, né, cara? As páginas deles são páginas que falam e que tem comédia, até mesmo o Jorge do Chapecó Mil Grau, tem um monte desse tipo de trabalho, e é muito interessante pensar que como que isso está sendo hoje, mas, por exemplo, você tem uma página que tem lá 100 e poucas mil pessoas, né, que te seguem lá e acompanham o teu trabalho, mas tu foca nessas ferramentas, você costuma usar a internet, assim, como é que foi essa transição, por exemplo, do artista do analógico pro artista no digital? Eu sempre digo, nós somos sobreviventes, nós viemos do lampião de querosene pro LED. Tá? Eu estava te falando lá embaixo que eu escrevi 2 livros na máquina de escrever. Agora tu pode escrever aqui no celular se quiser, né? Então, essa transição, para mim, ela não foi tão sofrida, mas eu também não me dediquei total para ela. Porque, por exemplo, eu ainda, os meus maiores seguidores são do Facebook. Eu tenho 32 mil, embora tenha 100 no outro, né? Mas os 32 mil ali são gente da minha idade, um pouco menos e tal. São consumidores do meu produto. Quando eu faço um evento, tu vai lá, casais. Galerinha, quando é um evento aberto e tal, que tá numa feira, que daí tá todo mundo lá, né? Mas quem vai pra ver mesmo. Exato. E o nosso estilo de humor, ele é um humor mais elaborado. Tá? Você tem que viajar na maionese. Eu, dentro de uma piada, eu conto 3, 4. Tá? Tu vai rir um pouquinho, rir mais um pouquinho, rir mais um pouquinho, até o ápice. Tá? Então, ele é um trabalho elaborado. Eu
tem abertura, tem meio, tem final, tem um, né? No final tu dá o sprint e encerra em alta, né? E tu tem percebido alguma mudança do humor? O humor mudou alguma coisa em relação de quando você começou para hoje? As pessoas, elas... Porque tem se falado muito, assim, e eu acho que tem até um certo ponto de atenção ali para você colocar, por exemplo, para você não menosprezar certas... né? Hoje em dia você não pode mais fazer piada com certos tipos de pessoas, ou com biotipos, ou... Hoje, se tu fala de gordo, tu é homofóbico, se tu fala de... Sim, Tem uma ficou chato, né? É uma série de situações... Problemáticas. E como que você vê isso? Assim? O que mudou? Olha, você vê que o humor mudou nesse período? O humor mudou para pior. Não tenha dúvida nenhuma. Stand-up, eu gosto de stand-up. Mas o problema é o seguinte: pega um assuntinho, bota 32 palavrão, terminou 15 minutos, cai fora. Não, nós seguramos 1h15, 1h30 num teatro. Sozinho, eu não tomo nem água no teatro. Tá? Então, aí você tem que ter uma sequência lógica, o cara trabalhar o teu cliente, né? Eu sempre digo uma coisa, no meu show, o cara tem que rir antes do boa noite. Aí, segurou ele na mão, aí vai embora, tá? E os stand-up estão ali, fazem dentro do ônibus e pá, mas caiu bastante a qualidade, eles não estão se preocupando em fazer um negócio de qualidade. Estão fazendo quantidade, porque faz hoje, tem que fazer amanhã, depois tem que alimentar a rede, tem que fazer de novo. E uma das coisas que o Chico Anísio me disse uma vez, e depois foi reiterada pelo já que não pode falar de gordo, do humorista lá, o mais antigo em evidência agora. Ah, meu Deus. Já me lembro dele. Já dividi palco com ele também. O Chico disse uma vez, você tem que trocar de público. Não troque o teu show. O teu show é bom, troque de público. Eu disse para ele, mas tá vindo muita gente aí, Chico, e tal. Eu disse, mas vai vir sempre. Mas por que você está se mantendo? Porque o teu trabalho é bom. Tem consumidores pro teu trabalho. Então não se baseie nos outros. O cara passou por você, deixa ele ir. Daqui a pouco ele tá voltando e você ainda tá indo. Fica tranquilo. Aquilo que eu te falei, né? Já chegou lá onde? Para quê? Para chegar lá em cima e sumir, como tantos sumiram aí. Terminou a escolinha, sumiu a maioria. Você não acha os caras em lugar nenhum, nem para valorizá-los, contratá-los e tal, nada. É verdade, a escolinha do professor Raimundo realmente. Porque eu vejo que a carreira de humorista, ela tem disso, sabe? É uma obrigação, é aquela história, tem uma frase que o Ronei gosta de falar muito, que é: todo mundo dá risada do palhaço, mas ninguém sabe o que tá passando de verdade no coração do palhaço. Então eu sempre me coloco que é uma atividade... O palhaço é o mais triste do circo. O palhaço é o mais triste do circo, né? Porque muitas vezes ele tem que fazer todo mundo rir, mas quem faz o palhaço rir? Então essa questão de você ser humorista e ter obrigação de ser engraçado e de lidar com tudo isso que a gente tá falando, lidar com a modernidade, lidar com essas outras pessoas, essas outras perspectivas, assim, fazer 30 anos numa carreira que nem essa, é acho que é o maior prêmio que se pode ter, não é? Com certeza. O maior reconhecimento é você continuar no teu trabalho, continuar sendo reconhecido, e a gente espera que aqui hoje, né, as pessoas que estão nos ouvindo lembrem de você com carinho, e pensem e repensem e voltem a consumir também. Claro. Porque eu acho que é isso. Rony, quer comentar algumas mensagens aí? Porque eu achei tem algumas interessantes aí, né? Vamos lá, o Orides Fernando mandou o seguinte: boa tarde, amigos, muito bom ouvir essas histórias do João. É um representante nato de Chapecó e conhece muito da nossa cidade, das histórias e personagens aqui de Chapecó. Tivemos o Pé de Bocha, o Tuté, entre outros. E eu gostaria de saber se o João mora como é que é? Se o João mora de alguma história... Lembra, deve ser. Lembra, né? Se o João lembra de alguma história com algum personagem de Chapecó de antigamente ou algo do tipo. Salão de Caneleira. Salão da Caneleira. Isso aí era, na verdade, tinha um salão de baile, né? Um risca-faca. E na frente tinha um campo de futebol, que era era uma bacia, né? Chamava a Bacia da Caneleira. Então lá nós jogávamos futebol, toda a piazada, fim de tarde, fazia um torneio, então lá acontecia algumas coisas, né? E lá tem um caso, então, Urides, já vou te contar aí. Tinha um policial militar da época, tá? Altão, magro, e não sabia ler, que é daqueles bem antigos, né? Eu tive um tio também que era militar e não sabia ler.
E aí ele tava lá e os caras fizeram uma sacanagem pra ele. Pegaram uma notinha da Casa Neri, assim, e levaram pra ele lá e dizendo pra ele, ó, aquele cara vagabundo que tá lá no balcão bebendo cerveja lá, ó, me deve essa promissória aqui, tá? E faz, ó, e não me paga. O cara nem sabia se era promissória, se não era. Foi lá, juntou o cara pelo pescoço. Tu vai pagar isso aqui, eu vou te arrancar daqui de dentro do bairro. O coitado não devia nada. E essa cultura marginal, assim, de Chapecó, né? O pé de bocha, o tuté, esses personagens. Tuté. É o tuté. O tuté não chegava a ser marginal, porque vivia à margem, claro, né? É isso, né? Nesse sentido, né? Mas ele era um andarilho, bem bacana, ele bem divertido, ninguém tinha nada contra o tuté. Depois teve o Zorro, que era vendedor de picolé ali no terminal, onde era o antigo terminal de ônibus de Chapecó. E o pé de bocha tinha os casos dele, porque o pé de bocha furtava, né? Também não era perigoso. E reza a lenda aí, que ele estava cuidando, um empresário de Chapecó viajou, se foi pra praia, e ele invadiu a casa do cara, tomava cerveja do cara, comia lá, dormia no sofá, tudo. O cara chegou de viagem, ele estava dormindo no sofá. Aí o cara disse, o que é isso, rapaz? E tal, vou chamar a polícia. Não, senhor, eu escutei umas pessoas aí se combinando para assaltar a sua casa. Iam revirar tudo atrás de joia e de dinheiro. E eu digo, não, ele é meu amigo, eu vou ficar lá cuidando, ó. Se livrou bem ainda, Sim, né? foi bem, né? Foi bem O demais. pé de bocha tem uma história que diz que alguém assaltava de joelho pra incriminar ele, pra né? incriminar ele. O pessoal achava... Andava de Imagina joelho. isso. É verdade. Legal, Joel. E aí, já batemos quase 1 hora de conversa aqui com o João Cunhudo, Joel. 10 minutos faltando para 5, fim de tarde de sol aqui em Chapecó. E vamos virar o assunto aí? Vamos dar mais uma liquidificada nas nossas palavras, Joel? Sim, vamos avançar aqui. Na verdade, meu cronômetro aqui tá em 42, então Tá. ainda temos mais um tempinho. A gente te chamou aqui, eu acho que porque você tá em um processo de divulgação do Festival Balseiros, Também. né? E eu queria então começar a puxar esse assunto, porque eu acho que quando eu vi, eu fiquei primeiro muito feliz, porque é um tipo de música que a gente gosta muito, eu acho que tem que ser valorizada, essa música nativa, né? Essa música Claro. que reflete isso. E você, eu acho que pela tua trajetória, pela tua história, não precisa nem explicar por que você está à frente, mas eu queria que você falasse um pouquinho do projeto, desse projeto, como é que está sendo desenvolvido e como é que vai ser o Festival dos Balseiros que vai acontecer aqui em Chapecó. Muito bem. Primeiro, por que Balseiros da Canção Nativa? O Milton Hoff, nosso presidente da confraria, nós fundamos uma confraria para alavancar o projeto Balseiros, que não é só o festival. Tem o Festival de Poesia, os Balseirinhos da Canção e vai ter o Balseiros da Música Instrumental, que devemos fazer parcerias futuras aí com o Felipe de Quadros, que era o presidente da fundação até esses dias, né? Sobre o Borghetti, né? Escola de Gaita. Ah, sim. Tá? Fazer um Fábrica aproveitamento. Fábrica de gaiteiros. Fábrica de gaiteiro, é isso aí. Então, o porquê? O Milton foi muito feliz em escolher esse nome, ele é um músico consagrado, já ganhou vários festivais e tal. E esse sonho de ter um festival em Chapecó, nos reportamos novamente ao Nédio Vani também. É um sonho de mais de 40 anos nosso. Eu tentei fazer um festival em Treveiro Bem Bagual em 82, na ABB Chapecó. Não deu certo. O Nédio fez o Encontro de Queras. Não é que não deu certo. Deu certo para a época, né? Mas não evoluiu para fazer de músicas inéditas. Na época eu trouxe Cláudio Patias, eu trouxe Leopoldo Racier, Fátima Jimenez para cantar, show, baile com os nativos, entendeu? Então estava fluindo a coisa, mas não chegava nesse patamar que nós estamos hoje. Então foi criada essa confraria musiqueira, da qual o Milton é o presidente, eu sou presidente de honra, tem mais o de Farias, que é o nosso vice-presidente, aí vai toda a diretoria, estão nos ouvindo nesse momento, um abraço para eles, e dizer que é a concepção de um festival natural que acontece no Rio Grande, em todos os lugares. Só tomamos algumas precauções para que aqueles que estão dando errado lá não nos influenciassem. Por exemplo, lá você é um bom músico, você toca em 3 ou 4 grupos, se apresenta em 3, 4 grupos no mesmo festival. E no nosso não, você vai fazer uma apresentação única, ou como cantor ou como músico.
Então, abre portas para outros, né? E aquele grupinho que está sempre aí, toca em 3 músicas, ganha 2, ele ganha o festival inteiro eles lá. Então, não. Então, foi feito esse dimensionamento aí, regulado, para que não aconteça isso, né? Vieram 650 músicas inscritas. Olha que sucesso, cara. E um Que outro sucesso. detalhe importante é que lá dá 1000 músicas, mas é que cada um pode escrever 5. E eles mandam as 5, eles querem que uma entre. E aqui não, só podia 2. Então veio 650 músicas, veio da Colômbia, veio da Argentina, veio do Uruguai, tá? Veio do Mato Grosso, veio do Paraná, veio de todo lado aí. Só que tem uma divisória. Por exemplo, nós temos aqui de Itapiranga, essa barranca onde aconteceu as balsas, né? Onde aconteceu essa epopeia da época. Tem muitos compositores bons. Tem o Sega aqui de Chapecó, o Cláudio Patias. Grande Sega, cara. O Cláudio Patias de Mondaí, tem o pessoal de Itapiranga, o pessoal aqui de cima. Então, o que acontece? 5 músicas foi dedicada para essa barranca. Música tema, Balseiros, Chapecó, Goiôem, a matriz econômica, tudo isso, né? Contando a história do Balseiros. E as demais, ficou 2 para o Paraná, classificou apenas 1 a Argentina, porque eles colocam os chamamé deles, não se preocupam muito com a qualidade da letra, eles querem o barulho, né? Então, classificou 1 da Argentina e classificaram, então, as demais do Rio Grande do Sul, 2 do Paraná, se não me engano, as demais do Rio Grande do Sul. Então, virão artistas aí como Adair de Freitas e outros tantos vão estar tocando no nosso palco. São mais de 120 artistas no fim de semana participando. Por quê? Porque nós colocamos no regulamento 5 é o número mínimo e 8 é o número máximo em cima no raid do palco. Tá? Então, nessa dimensão aí, vai ficar entre 120 e 150 músicos. E tem uma banda que vai acompanhar todos ou cada um traz o seu... Não, cada um traz o seu grupo. Nós estamos pagando a maior ajuda de custo de festivais. Nós estamos pagando 6 mil para as 20 classificadas. E se ela classificar para entre as 16, ela ganha mais 1.000 ainda. Então o cara ganha 7 mil para trazer o grupo dele. Olha só que certo? legal. Conseguimos uma parceria com a rede hoteleira aí, onde a gente vai... já estão nos patrocinando para diminuir o custo para eles também. Já vão ficar num lugar bacana, um lugar legal né? E pagar menos. E a premiação é de 50 mil reais. Então o primeiro prêmio é 15 mil, mais uma faca peleador e o troféu Nédio Vani, né? Então, esse primeiro lugar. O cara que ganhar o primeiro lugar leva 15 mil, mais os 7 são 22 mil que ele está levando de Chapecó. Nossa, demais. Nossa, demais. Tem alguns festivais que são históricos, o Festival da Barranca, Califórnia, Sapecada, né? de Lages também. E a gente torce muito para que esse festival seja só o começo aqui para Chapecó, porque realmente é uma... Essa epopeia dos balseiros que você falou aí, para mim é fantástica, né? Essa história é maravilhosa, essa história é incrível, esses caras que desciam... Uma história real e de fundamento. De fundamento. Uma história real de fundamento que tem memória envolvida, né? Mandar um abraço aqui pro... esqueci o nome dele, mas ele tem o Museu dos Balseiros lá em Itá. Tem um Museu dos Balseiros que fica lá em Itá. Nós estamos marcando uma visita para ir lá também. Eu fiz um trabalho para ele lá, fiz um documentário para ele uma vez lá sobre os balseiros, entrevistei balseiros vivos lá e tal, foi muito legal. E ele faz um trabalho incrível. E lá quando você entra lá, você é levado de fato pro passado e você tem ali toda a dificuldade que se tinha, né? Eu lembro que na fala dele lá, ele coloca, por exemplo, que a cachaça era o remédio do balseiro. Não tinha nada a ver com bebida, ele usava para se esquentar na noite de frio, ele usava para... Mas até hoje a gente faz isso. Então nós também somos um pouco balseiros. Tanto é que o Cuiudo tem a água benta do Cuiudo, é uma cachaça que é para esquentar, não é para ficar bêbado. Não é recreativa, é só medicinal. Eu vi qualquer coisa lá, um documentário, de repente até foi você quem fez o documentário, eu assisti o documentário dele lá. Dos balseiros de Itá? Isso. E nós vamos homenagear 4 balseiros vivos também na primeira noite.
que é para dar o sentimento da coisa, né? Não, e já nasce grande, o festival já nasce grande, porque tem a mística do balseiro toda, né? Toda a história, né, do balseiro. E já tem nomes muito grandes envolvidos, né? O Nédio. E sabe que eu fiz esse trajeto aqui, que quando você sai daqui, você vai até Buenos Aires, você anda basicamente na beira do rio, Sim, do rio Uruguai, né? Aham. Você vai até Japejú, lá pra frente, lá dentro da Argentina, você vai tudo costeando o rio Uruguai. E os balseiros, não dá pra esquecer as músicas que eles tinham lá, que falava das correntinas, Sim. que falava... Então, assim... Para bailar com as correntinas. Para bailar com as correntinas, então tem toda uma mística e além da atividade também tem essa influência, porque a música nativista a gente acha que é uma coisa ancestral, mas ela é recente em relação aos outros ritmos ali. Sim. Ela surgiu, basicamente, esse movimento surgiu lá no Festival da Barranca com o Aparício Silva Rilo, com o Miguel Bica. O Bica, o tio Nico, né? Então toda essa galera ali que criou essa estética e viu o próprio Aparício Silva Rilo, que na época era Embaixador? Não, mas ele tinha um do Itamaraty lá, como é que chama? Embaixador. Embaixador. Ele tinha isso, ele era um cara político e tal, mas ele também era escritor, então eles criam isso daí. E aí a gente vê hoje, depois, sei lá, isso daí foi em 60, então a gente vê hoje isso ainda começando aqui, é muito recente e a gente não dá pra deixar de acreditar que tá num momento bom pra começar, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Sim. Se diz que estão tentando há muito tempo, mas a tentativa, muitas vezes, ela pode não ter dado certo, mas para poder agora veio pavimentando o caminho para exato. agora. No incubatório. Exatamente, agora que ele vai começar, né? Isso é muito bom. E o João Rodrigues, nosso prefeito, o Felipe de Quadros, da Fundação, abraçaram a causa juntos, sentiram que era o momento certo de nós, Chapecó, mais uma vez, ser o ícone do Oeste num grande evento, né? Que é um evento, nós estamos colocando Chapecó no cenário artístico, musical, nativista da América do Sul. Então é um passo bastante arrojado para Chapecó e com certeza ela já está incluída no calendário municipal e ano que vem ela vai ser feita em agosto, o ano que vem. Então, ela já vem para o aniversário do município. Então, com certeza, quando falar em Balseiros, vai ser a correria para inscrever música, aquela coisa toda, porque é um festival que vale a pena, né? Então também podemos deixar um recado aqui para que os compositores, possivelmente que possam estar nos ouvindo e não conseguiram se inscrever nessa edição, já Com certeza. preparem a canção para o ano que vem, que terá outra. Inclusive, teve um cidadão aí que apareceu 2 dias depois que tinha encerrado. Ele veio lá, eu queria ver se tem uma brechinha para encaixar minha música. Não trabalhamos com brechinha aqui, é um trabalho profissional, né? Expliquei bem para ele e tal. Ele me deixou a música para eu escutar. Eu escutei e disse para ele, te prepara para o ano que vem. Tu é dos bons também. Isso que eu ia perguntar, era boa música mesmo? Boa. E Que legal. então, o ano que vem já tem... isso aqui vai aumentar muito. De repente, o ano que vem podemos fazer no Pavilhão 1, né? Nós, modestamente, pegamos o Pavilhão 4, né? Para ver se enchemos de gente. Conta pra nós onde que vai ser, como é que faz pra adquirir os ingressos, como é que funciona a entrada, é por mesa, é por ingresso individual? Primeira coisa, nós não nos preocupamos em faturar na portaria. Nós fomos buscar os nossos patrocínios diretos, fomos alguma coisinha de Lei Rouanet, mas não entrou ainda, vai entrar posterior, mas vai ajudar. Para esse festival nós tivemos então parceria de muitos patrocinadores. Como é que funciona? As 20 músicas, cada uma tem um patrocínio, um padrinho musical. Esse padrinho paga os 6 mil da música. Se a música for classificada, vai receber prêmio, ele vai entregar lá em cima no palco. Tá? É um incentivo então. E aí ele ganha uma mesa para ir assistir o evento, aquela coisa toda. O patrocinador master, né, colocou mais dinheiro e também tem essa prerrogativa, ganhou 2 mesas e estão num local de destaque lá no evento. E uma parte boa é que nós não nos preocupamos em faturar, Ronei. Não nos preocupamos em faturar. A mesa vai custar R$300 para 4 pessoas pelas 3 noites. Nossa, tá de graça, né, pesada? R$25 por pessoa. Além das músicas que vão tocar, vão se apresentar, nós temos lá mais 3 shows. Nilton Ferreira, César Oliveira e Rogério Melo. Nossa, showzaço. E vamos estar com o Quinteto Nativo, tá?
E ainda um super baile no sábado, dia 18, com Os Mateadores. Nossa, banda clássica. Vai ser uma live, tá? Transmitida nas 3 noites. E temos entrevistadores para quando o artista sai do palco, ele vai num backdrop lá e ele é entrevistado, já sai no telão para todo mundo ouvir a impressão que ele teve da música, da passagem dele. Ah, que legal. Isso deve ser demais, porque o cara tá no frenesi do momento, Sim. acabou de cantar, ele vai estar emocionado Sim, e vai isso ter aí. o cara lá pra extrair a palavrinha, né? Extrair a sonora. Pô, isso vai ser demais. E bem estilo aquele festival da Band, né? Dos anos 60, assim, né? Exatamente. Os festivais não podem fugir muito. Tem a triagem, tem isso, tem aquilo que é normal de qualquer festival, né? Aham. E aí, no domingo, uma coisa que nós nos preocupamos, que a gente vai nos festivais lá no Rio Grande e termina muito tarde, termina 2 horas da manhã de domingo para segunda. Tá louco. Então, aqui 11 horas, todo mundo já vai estar indo embora. Vamos começar às 5 da tarde com as músicas instrumentais, e que faz parte de um projeto, temos que colocar. E aí vai ter a apresentação das 16 músicas no domingo. Terminou, entra o show. Enquanto sai a apuração, terminou a apuração, já divulga, entrega os troféus, tudo e... Mas bora. o legal é pegar a mesa aí nos 3 dias, porque é uma imersão Sim. na música, né? É uma imersão na cultura, no folclore gaúcho. Então não vai ser só a apresentação. Lá você vai encontrar pessoas que têm relação com o folclore gaúcho, com tudo, com a cultura gaúcha mesmo. Usos e costumes, né? Usos e costumes. Vai encontrar aquele seu amigo que gosta de falar de música, de tomar uma cachaça, de conversar sobre música gaúcha, sobre gaúcho de forma geral. Então vai ser uma imersão mesmo no mundo da música gaúcha, né? Boliche do Gaudério é o lugar onde você encontra as mesas, né? E mais na finaleira vamos colocar alguns ingressos avulsos, porque tem gente que tá sozinho e eu quero lá ver como é que vamos fazer, né? Aí ele compra o ingresso dele, vai lá, assiste, escolhe a noite que ele quer ir, que nem todo mundo pode ir todas as noites, né? Mas um detalhe muito importante, que já que não estamos pensando em dinheiro, não haverá cobrança de estacionamento. Estacionamento gratuito. Ah, muito bom isso também. Maravilhoso. Tá? Aí o cara, sim, cobra só 20 pila lá, mas cobra 50 de estacionamento, aí não adianta. Não adianta. O restaurante que está atendendo lá vai ser o Don Cine, tá? Qualidade, presteza, bom atendimento. Então tudo isso nós nos preocupamos em colocar lá no pavilhão 4. E se você não tem as vestimentas, Não precisa. vai até no boliche do Gaudério, cara. Vai lá, fala lá com o pessoal do boliche, lá com a Elisa, lá e compra as roupas lá no boliche do Gaudério, que é tudo de baita qualidade lá também. E não precisa demorar, eu ia dizer. Tá? Não vamos estragar o negócio da Elisa, né? Não dá. precisa pensar muito, vai lá. Vai lá e compra. Vai lá e compra. Só não vá armado que não vou te deixar entrar. É verdade. É isso aí. Não, mas assim, ó, parabéns demais pela iniciativa de todos vocês da confraria. Queria deixar aqui um abraço para todo mundo que faz parte dessa iniciativa, porque para nós que somos apaixonados por música, né? E a gente tava tocando, se você chegar, fizemos aqui uma seleção fina com Pirisca Greco, com Joca Martins, com todos Joca os... vai estar aqui na sexta-feira. Olha ali. Pirisca Greco vai estar aqui na sexta-feira. Olha ali, cara. Pô, então... Olha aí, o Adair O de Pirisca- frente. Adair de Mas frente vai tá aí. O Pirisca vai vir pra tocar? Sim. Pô, então descola o ingresso pra mim também, que eu vou fechar aqui uma mesa pra nós ir também. Isso aí. O Adair de Freitas vai estar também. Sim. Nossa, Olha só, cara. timaço, cara. Timaço demais, É aquilo que timaço eu te demais. digo, o valor do prêmio chama, né? Mas o Pirisca vai vir pra competir também? Sim. Ah, então tá nesse nível as Sim. inscrições. Tipo, os melhores do sul do E Brasil tu vão estar vê, aqui. e o Adair tava de suplente. Puta Tiramos uma música e ele acabou entrando. Nossa, Caraca! o nível tá O nível. altíssimo. A régua tá lá em cima, o cara. Marenco estava escalado, mas ele tem um evento grande lá em Foz do Iguaçu, que também tem a ver com política, né? Porque ele é Sim, Deputado, deputado. né? Então ele declinou a vinda dele, senão estaria o meu padrinho aí. Bah. Muito legal, cara. Parabéns demais. Então a gente quer deixar aqui o convite para todos que estão nos ouvindo para que prestigiem esse evento que vai ser histórico para Chapecó. Eu acho que podia fazer assim, ó. Quem for, esse é o primeiro. Quando fizer o 20º e o cara que tiver o ticket dos 20, podia ganhar alguma coisa especial lá, né? Porque Eu não sei porque eu não vou estar aí. não vou me preocupar com Mas isso. vamos deixar a ideia, né? Vamos deixar a ideia, vamos plantar deixar a ideia. ideias. Legal demais. Beleza. João, queria
começar aqui os nossos encerramentos agradecendo demais a tua presença. Para nós, como eu falei no começo, uma honra poder trocar essa ideia contigo, poder registrar um pouco da tua história, um pouco da tua trajetória, que a gente tem, além de ser admirador, a gente tem orgulho de você ter espalhado aí o nome de Chapecó e a arte do povo chapecoense pelos 4 cantos, e deixar aqui o nosso microfone sempre aberto, sempre que você tiver, quiser, qualquer coisa, quiser vir aqui para falar, papo furado, é o que mais a gente faz de melhor, né? Uhum. Mas, então, é isso. Queria também que o Ronei completasse aí eu quero agradecer, né? O João Fortes, João Cunhudo, fez parte da nossa vida, da nossa adolescência, da nossa infância. Eu tenho lembranças, né? Lendo, ouvindo, o João Cunhudo vendo na televisão. Hoje tá aqui de frente com você e conversando sobre a tua história, sobre a alegria que você espalhou para todo o nosso povo e o orgulho que você dá mesmo. Muito, muito feliz de estar entrevistando você. Mais um, né, Joel? Dos grandes nomes que a gente entrevista aqui no programa Liquidificador. Então, muito obrigado mesmo. Valeu, muito obrigado a vocês aí pela lembrança e por poder estar aqui nesse programa maravilhoso. Gostei muito da dinâmica do programa, eu acho que é isso aí, deixar a pessoa colocar aquilo que ela está pensando, o que ela fala, aquela coisa, o que veio, o que está fazendo, o que não está, né? Isso é muito importante. Mas nós teríamos aí mais umas historinhas para uns 3 programas ainda. Com certeza. Fácil. Eu queria pedir para você terminar contando uma piada pra nós aí, porque, né, um caos que você acho que caiba pra esse momento. Buenas, que todo mundo fala que o gaúcho é grosso. Ai, que aquele gaúcho é grosso, aquele gaúcho é grosso. Não, o gaúcho não é grosso, ele é simples, papo reto, é daqui até ali, é o corte da faca, aquela, vamp, né? O que acontece? As mulheres também estão estressadas no limite. Esses dias, um ônibus da Unesul saindo aqui de Chapecó, indo lá pra Passo Fundo, chegou ali na serra por lá de lá, embarcou uma magrona, tá? Uma mulher alta, campeã de natação, nada de peito, nada de bunda, né? E 2 velhinhos olhando, tinha seca braba, tudo dobrado, amarelo lá fora, não tinha nada de verde, não tinha uma folha, nada, tudo queimado. E ela por ali fuçando no telefone, o telefone não pega nem aqui no centro, vai pegar na estrada, né? E ela enlouquecida ali. De repente, um velhinho olhou e disse, mas até onde será que vai essa seca, compadre? Ela saltou no corredor do ônibus, eu vou até Passo Fundo, eu paguei a passagem. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito valeu, obrigado. Então. Obrigado. Valeu. Muito Mandar obrigado. um abraço aqui para o nosso amigo Jean Zanella, que estava nos ouvindo, e queria que você também lesse aquela mensagem que tá ali, Roneizito, essa que tá aí. Essa aqui... Respeito pelo povo chapecoense, Iva, simplicidade e respeito para o João Cunhudo, carinho pelo povo chapecoense. João Cunhudo sempre maravilhoso, tá mandando todo o seu amor aqui pro nosso amigo João Fortes. É isso, fechou, João. então, fechou. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta pra fazer o fecha e você ouve o pedido do meu amigo Alan Peter. Não saiu o pedido do meu amigo AP10 antes, vai ouvir agora Recuerdos da 28. Mas que vai!